Deus que transforma. Deus pega o homem velho e transforma. Deus, igreja, transforma a prostituta. Deus transforma, louvado seja Deus, aquele drogado. Deus transforma, irmãos, aquele que você acha que já está perdido. O nosso Deus tem poder para transformar, amém? Então, voltando à palavra do nosso Deus, no Salmista 27, diz assim o primeiro: o Senhor é a minha luz, amém, irmãos? E a minha salvação. A quem temerei? Tem um ponto de interrogação te perguntando a quem você deve temer, né, irmãos? Tem outra palavra que diz: temei e tremei diante do Rei da Glória, amém, irmãos? É a Ele que nós prostramos, é a Ele que nós, igreja, devemos ter, não medo, mas o temor do Senhor sobre nós. Louvado seja Deus, amém? Então ele diz aqui no 2, irmãos. Continuação do 1. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei, irmãos? Então a palavra está e a pergunta está. Se o Senhor, igreja, é a nossa força, se o Senhor é a nossa luz, se o Senhor é a nossa salvação, o que nós vamos ficar receados, né, irmãos? Por que nós vamos temer pela misericórdia de Deus? Então o Senhor diz no 2, quando os malvados, há muitos malvados, né, irmãos? Quando nós vínhamos ali no meio do caminho, a gente estava conversando, eu e minha família, louvado seja Deus. E quando chega aqui é gratificante, chegar na casa do Pai e já ouvir, né, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus está nos orientando no meio do caminho, né? Louvado seja Deus. A cela de Deus estava com a gente? Não estava, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco, amém, irmãos? É a importância de nós saber que Deus está conosco. E nós não podemos perder esse privilégio de ter Ele ao nosso lado. É perigoso nós perder a presença do Espírito Santo, louvado seja Deus. Porque Ele é o nosso condutor. Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída. Sabe o que nós falamos no meio do caminho, amém, irmãos? Por isso que ele está falando aqui, ó, quando os malvados meus, adversários, meus inimigos, irmãos, investiram, ou seja, se ajudar, né? Ou então, irmãos, louvado seja Deus, para nos caluniar, ou até mesmo, igreja, para fazer alguma coisa contra nós, a palavra do Senhor está respondendo, amém, irmãos? Olha aí, quando os malvados meus adversários e meus inimigos investirem contra mim, para comer a minha carne, tropeçarem, o que, irmãos? Caíram. Amém, igreja? Amém. Quando vão clamar para nós, irmão, pode esperar que venha a resposta, amém? Porque a gente veio buscar a graça de Deus, vamos sair com a graça de Deus, louvado seja Deus. Então o 3 diz, ainda que um exército, ou seja, ainda que uma multidão de pessoas, ainda que venha milhares e centenas, louvado seja Deus, contra nós, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, amém? Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse, lá está como na Venezuela, lá como que está no Japão, como está, irmãos, em outros estados, em outros países, né? Devemos continuar com a nossa confiança em quem? Deus. Amém? O salmista está nos orientando hoje, o livro de Salmo 27, louvado seja Deus, que ainda que venha multidões, igreja, devemos confiar no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Outro privilégio para o cristão. Vamos aprender dentro da palavra do Senhor antes da oração. Amém, irmãos? Falta 4 minutinhos. Que possa morar. Amém, irmãos? Amém. É aqui nessas 4 paredes? Não. Porque aqui, irmãos, louvado seja Deus, é onde a gente está fazendo o quê? Buscando. Amém. Amém? Amém. Se não entendeu, irmãos? Amém. Vamos aprender com Jesus. Uma coisa eu pedi. O que nós vamos fazer aqui? Pedir. Amém. Então não é essa casa aqui, não é essas 4 paredes aqui, que a palavra do Senhor ela está se expressando. É lá no terceiro céu, como o Espírito Santo de Deus falou ontem, na Nova Jerusalém. Para a gente chegar lá, irmãos, é preciso passar por essas 4 paredes. Para que, quando a gente se ajuntar, nós possamos fazer o quê? Pedir ao Senhor. Amém. Por isso que o salmista deixou aqui esclarecido, ó. Uma coisa, pedir ao Senhor. Aí você só tem que pedir? Não. Tem que buscar.
deixou escrito na sua palavra, louvado seja Deus, ele separa nós pedir, porque pedir a gente pode pedir em qualquer lugar, né, irmãos? Dentro da nossa casa, no chuveiro, né? Louvado seja Deus, na praça, no campo, comendo, né? Saindo, entrando, saindo dentro do ônibus, louvado seja Deus, mas está falando aqui que nós precisamos buscar. Amém. Dá para buscar em casa? Não é a mesma coisa, é diferente. Então, uma coisa é pedir ao Senhor, então nós estamos pedindo. E a outra, irmãos, é buscar. É verdade. Temos que buscar, igreja. Verdade. Temos que perseverar. Louvado seja Deus, para que nós possamos receber aquilo que está almejando nossos corações. Ou seja, uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Que você possa morar na casa do Senhor. Não é aqui, irmãos. Amém, igreja? Porque aqui não vai caber todo mundo. Amém? Os irmãos estão entendendo a palavra, igreja? Então, quando o Senhor fala aqui, uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, é o que nós estamos fazendo. Né? Saímos de nosso lar, entramos por essa porta, nós estamos pedindo. Amém. Saímos da nossa casa, nós estamos aqui para o quê? Para buscar. Verdade. Buscar. Amém, irmãos? Pedir, buscar, pedir, buscar. Buscar o que, igreja? Louvado seja Deus. Diz assim o 4, livro de Salmos 27, 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os irmãos estão entendendo a palavra? Amém. Né? A diferença de nós vir aqui, se reunir, amém, igreja? Amém. Então, quando se trata aqui, irmãos, essa palavra não é aqui que nós vamos morar, porque não cabe todo mundo, amém, irmãos? Não cabe todos que congregam, não cabe todos, pode ver que quando a gente se ajunta aqui, já fica um, né? Então, mas não é. Lá no céu há muitas moradas. Amém, irmãos? Então é lá que nós vamos ter essa casa. É lá que nós vamos poder saciar. É lá que nós vamos poder, irmãos, salmodiar. É lá que nós vamos poder glorificar e exaltar, continuar na graça e na misericórdia do Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Uma preparação. Nós estamos pedindo para o Senhor limpar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, confessando nossos pecados, as nossas transgressões, louvado seja Deus, e estamos buscando para que nós possamos morar lá no terceiro céu, que é a casa do Senhor. Amém, irmãos? Então, a igreja, o Espírito de Deus é o vencedor. O 5 diz assim, irmãos, porque no dia da minha adversidade, que não estava lá no ponto de pregação, precisava ouvir. Amém, irmãos? Pode ver que a chave está bem aqui na nossa direção. Quem encontrou? Alguém encontrou aí, irmãos? Então o Espírito Santo de Deus é o vencedor, amém, irmãos? É que ele queria que nós escutássemos as outras promessas que ele tinha para cada um de nós. Mas a chave está aqui, irmãos. Ele não falou lá, igreja, onde o servo de Deus veio lá em Apocalipse 3, sobre os nomes? Agora aqui também, ele está falando, irmãos, desde ontem sobre os nomes, amém? Amém. Não vai chamar Maria, não vai chamar Sandra, né? Jesus também, irmão. Será que Jesus, o nome foi onde que Deus orientou? Será que nós vai dar o nome de Jesus Cristo? Mas olha aí a chave, irmão, da palavra do nosso Deus aqui. Falando do Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Amém, irmãos? Se tem alguém nos maldiçoando, igreja, naquele grande dia já acabou, irmãos. Passou. Então tudo é passageiro nessa terra. Amém? Vale a pena seguir e servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então ele fala, ó, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus. Ele, o Cordeiro, e os seus servos o servirão. E a chave está aí no 4, amém, irmãos? E verão o que, irmãos? O rosto de quem? É o meu? Não. Qual é o rosto que nós vamos ver, irmãos? Louvado seja Deus. E 4. E verão o seu rosto, e na sua testa o seu nome. Então, aí vem uma despertar de curiosidade para cada um de nós. Como será que vai se chamar Jesus? Posso entender, irmão?
Será que vai ser Jesus Cristo? Rei dos reis, Senhor dos senhores? Como ele é pronunciado no meio de nós? Né, irmãos? Louvado seja Deus. Então lá o Espírito Santo de Deus falou uma palavra e aqui confirma outra. Amém, irmãos? Agora os irmãos voltam lá de novo, igreja, no 3, para os irmãos entenderem o que o Espírito Santo de Deus está ensinando para cada um de nós. Amém? O servo de Deus lá foi o 3, irmão? Foi o 3, né? E aqui ele falou também sobre o nome. Até agora não precisa falar sobre isso. 3. Fala sobre o nome. 3. Vai direto na chave, amém, igreja? Fala sobre o nome. Livro de Apocalipse 3, 5. Amém, irmãos? Amém. Olha aí, fala assim, igreja. 3, 5. Hoje é o dia de todos os louvores, porque o louvor é a palavra do nosso Deus, ensinando para cada um de nós. E o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai estar escrito, amém, irmãos? E aqui o Senhor está ensinando também para nós, louvado seja Deus. No livro de Apocalipse 3, 5, diz assim, irmãos, ó. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma, amém, irmãos? Amém. É por isso que nós estamos nessa luta travada. É porque o Senhor ele tem promessa para nós. Não é aqui, irmãos. A pessoa se prepara fisicamente, irmão, é aqui na terra, mas não é aqui, irmãos, que o Senhor está dando essa promessa. E confessarei o seu nome, olha essa aqui, Maria, João, Santiago, amém, irmãos? Amém. Diante do meu pai, vai chegar e vai falar pro papai, ó papai, é esse aqui, é aquele lá, o Samuel, ó papai, esse aqui, ó. É, meu pai amado. É o irmão Cláudio, pai, que estava lá, Senhor. Subia, como é que ele subia aquela ladeirinha, Senhor? Amém, irmãos? Amém. Então o Senhor diz aqui na palavra, amém, irmãos? De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai. E diante da onde, irmãos? Seus anjos. Olha, ele tem assim, ó. Fecha os olhos, irmão. Fecha os olhos. Só fecha os olhos 1 minuto. Fecha os olhinhos só 1 minuto, igreja. Vai ter pessoas preciosas, irmãos. Vai ter pessoas maravilhosas, igreja, do nosso lado. Vai te dar a mão e vai falar, vinde bendito do meu Pai. Deus amado. Então vamos aguardar, irmãos. Está ruim, tá demais, igreja. Dá vontade de resolver todas as coisas com nossas próprias mãos, mas não pode, igreja. É por causa disso daqui, irmãos, porque nós temos promessa, amém, irmão? Nós temos que viver a palavra e tentar entrar dentro da palavra. Sair daqui hoje determinado com essa palavra. Amém. Por que você não pode ser diferente? Porque o Senhor tem promessa para cada um de nós, amém, irmãos? Amém. A serva de Deus, a irmã Sandra falou 12, foi, irmã Sandra? É que o 12 É o 12 que dá esse nome. Amém? Deus abençoe, louvado seja Deus. Então, aqui diz o Apocalipse 3, 12. E quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Amém, irmãos? Amém. E dele nunca. Você viu como é que a coluna ela é valorizada na sua casa? Você viu como a coluna, irmãos? Verdade. Quando se trata coluna mãe, coluna pai, coluna, irmãos, né? Louvado seja Deus, materialmente, ela sustenta pela casa. Então é isso que o Senhor está ensinando para nós hoje, irmãos. Para você ser uma coluna, amém, igreja? Uma coluna, ela aguenta peso. Uma coluna, ela é resistente. Uma coluna, irmãos, ela não pode ser fraca. É, meu Deus, é verdade. E além dela cair, ela derruba tudo. Você já viu como é? Mãe? Você já viu, igreja, como é o pai? Poder determina o seu coluna. A mesma coisa que o Senhor está ensinando para nós espiritualmente nessa palavra. No livro de Apocalipse 3, 12. A quem vencer eu farei coluna no templo de meu Deus. É para quem vencer, não é fraco não, tá, irmão? Não vai adiantar. Ah, Senhor, eu fui só até aqui no meio do caminho eu voltei. Então é fraco isso. Precisa ser forte, amém, irmãos? Ah, mas eu não estou... Precisa ser forte,
precisa resistir, precisa continuar. Vai força. Louvado seja Deus. A quem venceu, eu falei que coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu Novo nome. Jesus vai ter um novo nome, né, irmãos? Deus é bom. Você não quer despertar, sair daqui hoje com essa curiosidade? Verdade. Como vai ser o nome de Jesus? Como vai ser o seu nome? Será que vai ser o Emílio? Não sei. Não sei, pode te responder. É verdade. Mas nós temos que sair daqui hoje, irmão, que o Espírito de Deus está ensinando para nós. Nós vamos ter um novo nome. Sabemos que está prometido para nós é a nova cidade de Jerusalém. Ela já tem nome. Mas o seu nome, como vai ser? Irmã Giovana? Como vai ser o nome? Como vai ser o nome? Começamos no primeiro, não foi? Aí no 3. A Uria de casa. 21 ou 22, está escrito sobre o nome. A transformação do nome, né, igreja? Louvado seja Deus. Pode me ajudar, tá, irmãos? Por isso que eu falo que eu não sou nada, mas que Jesus é tudo, amém, irmãos? Tirei no mar. Silêncio na igreja, irmãos. Eu vou ler Apocalipse 21, amém? Vou ler direto, e que o Espírito Santo de Deus assim nos dê aquilo que está sendo mencionado na casa de oração, amém? Amém. Diz assim: o novo céu e a nova terra, livro de Apocalipse 21. E vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, abraçada como uma esposa, acabrada. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer tiver sede, dá de graça, darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos tímidos, incrédulos, os abominados, e aos homicidas, os fornicários, e aos feiticeiros e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde como enxofre, e que é a segunda morte. Né, irmãos? Então, o Senhor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Diz aqui no 10, livro de Apocalipse 21, 10. E levou-me ao Espírito a um grande alto monte, e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus e a sua luz. Era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra que jaspe e como cristal resplandecente. E tinha uma grande e alto muro de 12 portas, e na porta 12 anjos, nomes sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, de banda do norte 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. Da banda do poente, 3 portas. E os muros da cidade
cidade tinha 12 fundamentos, e nelas os nomes dos 12 apóstolos escolheram. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então nós temos que entregar nossas vidas. Amém, Né? Jesus. Tudo que esteja atormentando cada um de nós, deixamos aflito, entregar nas mãos de Deus. Que Ele é o único. É só Deus que faz as coisas por cada um de nós. Nós não podemos fazer por nós mesmos. Amém? No 2, quando os malvados e meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Quantos adversários nós temos, quantas pessoas que querem ver o nosso mal, porque não gostam de um cristão, não gostam, eles não vê a hora da pessoa tropeçar e cair para ele bater palma. É desse jeito. Porque aí, gente, nós somos evangélicos, então aí tem aqueles que conheciam como eram nossas vidas, tudo, né? E hoje fala, você era assim, agora quer ser certo? É, meu Deus, Você misericórdia. Era assim, você quer não sei o quê. Então, eles estão investindo contra nós. Quer dizer, eles não entendem que é Deus que faz a vontade dele, não é a gente que faz a nossa vontade. Verdade, né? A gente não pode sair do lugar Usa que mesmo, sujo Jesus. e nós devemos se limpar. Nós tomamos banho, mas para nos limpar ali é só Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém? No 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. A guerra na nossa família, né, ou às vezes nós mesmos entra em guerra com nós mesmos, né? A carne não quer nada, o espírito quer, aí você fica naquela luta, faz, não faz, vou, não vou, fica naquela luta, né? Então o que a gente tem que fazer é agarrar nas mãos de Deus, segurar e não soltar, porque o que há de vir vai ter que vir, porque na Bíblia Verdade, meu Deus. o que tiver que vir, vai vir, né? Então a gente não pode mudar de jeito nenhum e também não podemos falar, meu Deus, não deixe acontecer isso, não. Mas tem que acontecer. Se aconteceu com o Filho de Deus, com Jesus, e por que quando a gente não pode? É verdade. É que Não nós somos diferentes, não, meu Deus. Nada. Nós não somos melhores em nada. Nós não passa de jeito, nada, aperto nenhum. Do jeito que Jesus passou ali na cruz, sendo cuspido, chicoteado, machucado, por minha culpa, por culpa de nós, né? Ali, na hora que o rei ali falou, eu lavo as minhas mãos, né, sobre essa vida inocente, ele não tem culpa de nada, mas porque o povo quis, né, colocar Jesus, crucificar Jesus e soltar Barrabás. Era um bandido, um ladrão, fazia tudo de errado, né, o aceiro. E aí o que aconteceu? Teve que acontecer, né, para a palavra de Deus se cumprir, para ele não ser chamado de mentiroso. Que mentiroso é o pai da mentira, amém? Grande Deus. Aqui no 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á numa rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Quantas vezes eu te escuta, vai todo dia para a igreja, vai fazer o que lá, até dentro da nossa casa, o que você vai fazer lá? Chega aqui, você fica nervoso, mas não é, o inimigo ele coloca as vidas ali para nos angustiar, nós somos carne, nós somos carne, por isso que todo dia a gente tem que estar pedindo perdão para Deus, meu Deus me perdoa porque eu fiz isso ontem, eu falei aquilo ontem, a gente só não pode voltar para o pecado que nós fazíamos antes, né? Como era festa, bebida, cigarro, isso. Deus. Guardar-te a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Louvado seja Deus, Deus tem falado com cada um de nós a respeito de guardar a palavra. Então nós estamos aqui ouvindo a palavra, nós temos que guardar ela na parte do nosso coração.
Nós vamos para o nosso lado com essa palavra dentro de nós. Amanhã nós vamos estar com essa palavra dentro de nós. Então, isso quer dizer o quê? Nós estamos guardando a palavra de Deus para que o inimigo não toque em nós e que, quando vir as provações, nós esteja preparados. Louvado seja Deus. É o 10. Creio que porquanto guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir. Se nós guardar a palavra, Deus também guarda nós. Se nós der valor, crédito a essa mensagem que está sendo falada, então Deus também vai guardar na hora da tentação que há de vir sobre a face da terra. De todos os momentos. E sobre o mundo, né? Sobre a tentação que há de vir sobre o mundo. Não está falando do lugar. É o mundo inteiro. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amém? Nós estamos passando um problema, nós estamos sendo provados. É verdade, Deus. Verdade. Então nós temos que ter uma proteção de Deus, uma sabedoria de Deus, para nós vencer essa prova. Verdade. Ontem a palavra saía dizendo assim: aquele que vencer será salvo. E nós, para vencer, nós temos que acreditar nessa palavra e guardar ela na calma do nosso coração. Então a palavra de Deus fala que vem a prova os que habitam sobre a terra. Então, às vezes a pessoa está passando por algum momento difícil, tem que ter uma sabedoria de saber se é uma prova ou se é uma coisa que você esteja fazendo achando que está certo e não está certo. Poderia ser uma rebeldia. Então vem uma prova carnal através de uma rebeldia. Mas quando você passa por uma prova espiritual, assim como ali aquele homem, Lázaro, o inimigo falava com Deus a respeito de Lázaro, mas Lázaro não sabia o que estava acontecendo. E ele passou por aquela prova. Jó, ele passou por uma prova sem saber o que estava acontecendo. 22, pela graça do nosso Deus. Nos saltando, irmãos, louvado seja Deus, porque as horas já se passam, mas nós vamos chegar onde o Espírito Santo de Deus quer que nós, assim, não saia daqui bem ensinados por ele, amém? 22, e mostrou-me um rio puro de águas da vida, claro como um cristal, que precedia o trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua face, e de uma a da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Então quem é que vai, irmão, levar você até o tribunal? É Jesus, viu, igreja? É Jesus, olha aí, vamos aprender hoje, né, irmão? Culto de doutrina com ele, louvado seja Deus. Você não vai sozinha chegar? Não. Chega lá, Jesus aí, olha, vem aqui. Ó, é essa aqui, ó. É esse aqui. É essa aqui. É esse aqui. Olha, essa aqui, ó. Essa aqui estava assim. Ah, aí tem esse aqui, Senhor. Vinha com aqui. É igreja. Mas Jesus que vai te apresentar, amém? Ele falou, irmãos, que aquele que vencer, pode ver que ainda tem aí, irmãos, um obstáculo para você. Tem que vencer. Vê se vai chegar de qualquer jeito. Tem que vencer. E vai vencer aonde, irmão? Oh, meu Deus. Aleluia. Coisa pesada, né? Como é difícil essa terra ser cristão, irmão. Crente é fácil, cristão
Então o Senhor diz aqui, irmão 5, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei. De maneira nenhuma, amém, irmãos? Não pense, não faz igual o homem, ó. Não foi aprovado, não foi aprovado, não foi aprovado, não. Se você vencer, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Vamos sair daqui hoje nessa palavra determinada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. O que vem... Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida.